TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é terça-feira, dia 14 de abril. E você vai ver a seguir. Um terço dos ônibus operam acima da data limite de fabricação em Petrópolis. 4 homens são presos por tráfico de drogas em Petrópolis. UNITA cobra expansão imediata da Limpa Fios para Itaipava. Agora no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. 4 homens foram presos por envolvimento com tráfico de drogas durante o fim de semana em Petrópolis. As prisões aconteceram nos bairros Chácara Flora, Retiro e Quitandinha. Além disso, os agentes da 26º Batalhão também apreenderam uma grande quantidade de drogas em uma área de mata no distrito de Itaipava. Neste domingo, policiais militares do 26º Batalhão realizaram uma ação no bairro Chácara Flora após denúncias de tráfico de drogas nas proximidades de um posto de saúde. No local, os agentes identificaram um indivíduo conhecido pela prática criminosa. Durante a abordagem, foi encontrada uma bolsa com R$ 53 em espécie, 41 cápsulas de cocaína, 20 pedras de crack e um tablete de maconha, todos prontos para comercialização. O acusado apontou que atuava na venda de drogas a mando de um terceiro indivíduo, identificado como gerente do tráfico na região. Durante a ação, um outro homem também foi abordado e informou ter adquirido uma cápsula de cocaína no local. O principal acusado foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, e o outro indivíduo foi enquadrado por uso e consumo de entorpecentes, sendo ouvido e liberado. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, que trabalha para localizar o terceiro indivíduo citado na ocorrência. No sábado, em uma operação na comunidade do Alemão, no Retiro, após investigações sobre o tráfico de drogas na região, 2 homens foram presos, ambos de 21 anos de idade, que atuavam na guarda e distribuição de entorpecentes na localidade. Durante uma tentativa de fuga, eles abandonaram uma bolsa com 110 papelotes de crack, 20 pinos de cocaína, 114 tabletes de maconha e 24 papelotes de skunk. Além das drogas, também foram apreendidos um aparelho celular e um caderno com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico. Os suspeitos foram capturados e encaminhados para a delegacia no Retiro, onde foram autuados por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Vale destacar que ambos os indivíduos possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas, e um deles também possui diversas passagens por crimes de trânsito envolvendo o uso de motocicletas. Ainda no sábado, a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas em uma área de mata conhecida como Carandiru, na estrada Jerônimo Ferreira Alves, em Itaipava, após denúncias. Durante as buscas, os policiais localizaram uma sacola com 1.500 pedras de crack e 142 tabletes de maconha escondida na vegetação. Ninguém foi preso na ocorrência e todo o material foi apreendido e apresentado na 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. Já na noite da última sexta-feira, um outro homem também foi preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico, desta vez no bairro Quitandinha. Os agentes identificaram um homem tentando deixar o local em uma motocicleta com outro indivíduo após a aproximação. Durante a abordagem foram encontrados e apreendidos aproximadamente 1,5 kg de maconha, R$ 200 em espécie, 2 aparelhos celulares e uma touca ninja. Ele também foi encaminhado para a Delegacia de Polícia no Retiro, onde permaneceu preso. A Unidos por Itaipava, a UNITA, cobra a Prefeitura de Petrópolis que a Operação Limpa Fios, iniciada em janeiro na Rua Teresa, seja realizada também no distrito de Itaipava. A entidade ressalta que após a ação no centro, não foram divulgadas novas intervenções nem punições para as empresas que deixam os fios sem utilização nos postes. A cobrança ganha ainda mais peso diante de episódios registrados ao longo de 2025 em Itaipava, com postes pegando fogo em diferentes pontos da Estrada União e Indústria. De acordo com a UNITA, os casos deixam claro que o problema já ultrapassou a esfera estética e se tornou uma questão de segurança pública. Hoje convivemos aqui com essa poluição visual dos fios nos postes aqui na região de Itaipava
e também com riscos de incêndio, como já ocorreram em anos anteriores. Fios largados na calçada, atrapalhando até quem passa. Com isso, a UNITA cobra que a Operação Limpa Fios, iniciada em janeiro na Rua Teresa, para a retirada de cabos sem uso dos postes, chegue em Itaipava. O distrito hoje é considerado um dos principais polos turísticos e comerciais de Petrópolis. De acordo com a UNITA, depois da primeira ação, realizada no centro, não foram divulgadas novas intervenções por parte da administração municipal, nem punições para as empresas, principalmente provedores de internet, telefonia celular e TV a cabo. É importante destacar que existe uma lei municipal de 2019, de autoria do então vereador Ingo Rames e atualizada em 2025, que determina a remoção de cabos de telecomunicações sem uso ou em mau estado. Além da execução do serviço, a UNITA também cobra transparência na fiscalização. A legislação prevê multas que podem ultrapassar R$ 23.000 por infração, mas não há divulgação sistemática sobre autuações, valores arrecadados ou destino dos recursos. Para a entidade, a atual lógica de atuação, baseada em respostas pontuais, geralmente após temporais ou rompimentos de cabos, é insuficiente para enfrentar o problema estrutural. Então pedimos às autoridades aí um pouco mais de fiscalização e que o quanto antes possam fazer essa operação limpa-fios aqui na região para que possamos ter uma Itaipava um pouco melhor. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que a retirada de fios cabe às empresas que são proprietárias desses materiais, como a concessionária de energia e as operadoras de serviços de telecomunicações. A Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública disse ainda que cobra permanentemente que as empresas cumpram a lei, que estabeleça a retirada de cabos que se utilizem de rede aérea, que não estejam em uso ou apresentem mau estado de conservação. Agora a gente muda de assunto para falar sobre transporte público. Isso porque parte da frota de ônibus de Petrópolis pode estar circulando com licenciamento vencido e a fiscalização não tem sido totalmente efetiva. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte informou via Lei de Acesso à Informação que não possui os dados consolidados do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, de todos os coletivos. Na prática, isso significa que o órgão não tem controle completo sobre a regularidade dos veículos que atuam no transporte público da cidade. Uma resposta da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, admite a limitação sobre os dados consolidados do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo dos ônibus na cidade. A situação levanta dúvidas sobre o cumprimento do papel fiscalizador previsto na legislação municipal. A falta de controle sobre o licenciamento ocorre em meio a outros problemas no sistema. Dados obtidos através da Lei de Acesso à Informação mostram que cerca de 32% da frota de ônibus em Petrópolis tem mais de 12 anos de uso, acima do limite recomendado para a operação. É importante destacar que, segundo a resolução da CPTrans de número 2, de 8 de dezembro de 2008, determina que os ônibus convencionais circulem durante 11 anos e os micro-ônibus são estipulados até 8 anos. Ao todo, são 327 veículos, sendo 105 fabricados até 2014, o que indica um envelhecimento significativo da frota. O ônibus geral quase todo dia quebra, fica correndo só um ônibus. A pessoa sai do serviço cansado, não tem, chega aqui tem que ficar esperando 2, 3 horas aqui no ponto do ônibus, porque não tem um ônibus, o ônibus quebrou, mas é quase todo dia. Um barro às vezes quebra, a gente fica perto. Esperando. Eu acho que é ruim, dependendo do lugar, é mais fácil, tem mais ônibus, cumpre o horário. Agora, tipo, por Quitandinha, geralmente que eu vou, eu fico horas esperando. Eu vejo as pessoas reclamando aqui desses ônibus que quebra e eles não colocam outro, demora muito. Entre as empresas, a situação varia. A cidade das Hortênsias apresenta o cenário mais crítico, com mais da metade dos ônibus acima da idade considerada ideal. Já a Cidade Real concentra o maior número absoluto de veículos antigos, incluindo unidades fabricadas em 2012. São 45 coletivos com fabricação em 2012. Por outro lado, a Turp tem a frota mais equilibrada, com maior presença de veículos mais novos,
principalmente adquiridos a partir de 2020. Segundo a CPTrans, o uso dos ônibus mais antigos está relacionado a uma reorganização emergencial do sistema após o decreto de caducidade das empresas Petroita e Cascatinha, ou seja, pela perda do contrato após o descumprimento das condições estabelecidas. Mesmo assim, os ônibus seguem em circulação sob monitoramento. Apesar do cenário, a reestruturação completa do sistema de transporte público está prevista apenas para 2032. Atualmente, Turpe e Cidade Real operam com contratos emergenciais, enquanto a Cidade das Hortênsias segue com um contrato vencido desde 2025. Para os usuários do transporte público, o valor da tarifa é muito elevado, não refletindo no serviço oferecido. Da minha casa até aqui são 6 quilômetros. Então eu acho o preço da passagem assim abusivo. Aqui às vezes a gente pega um percurso pequeno e esse valor, né? E aí se a gente pegar 4 ônibus, a gente já gasta um dinheiro, né? Não é muito justo não, mas fazer o quê, né? Tem jeito, tem que pagar. Os problemas operacionais também persistem. O relatório mensal de operação da CPTrans aponta que a Turpe lidera o número de viagens não realizadas e falhas mecânicas desde a criação no documento em janeiro de 2025. Em uma ação na Justiça, a empresa alega que os problemas estão ligados à crise financeira e aos impactos da pandemia. Já o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pede que os ônibus reprovados em vistorias sejam retirados de circulação. Procurada pela TV Correio da Manhã, a CPTrans informou que a vistoria da frota do primeiro quadrimestre de 2026 está em andamento. Sobre a necessidade de renovação, a CPTrans afirmou que a operadora Turpe apresentou um cronograma para a substituição dos veículos com a vida útil excedida, documento que se encontra em análise técnica pela companhia. E você vai ver depois do intervalo. Homem é preso após furtar itens em supermercado. Petrópolis já registra 19 casos de roubo e 242 furtos só nos 2 primeiros meses do ano. Especialistas alertam que vírus sincicial respiratório também representa risco para idosos e os casos devem crescer nos próximos meses. Região Centro-Norte aposta na indústria têxtil e na logística para crescer economicamente. O Correio Petropolitano na TV segunda edição volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais.
Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. Um homem de 29 anos foi preso em flagrante depois de furtar produtos de um mercado no centro de Petrópolis na última segunda-feira. Ele foi preso pela Polícia Civil. A cidade já soma 19 casos de roubo e 242 furtos só nos 2 primeiros meses do ano. Confira. Parecia mais um dia normal no centro histórico de Petrópolis até uma movimentação de viaturas chamar a atenção de quem passava pela Rua do Imperador no final da tarde desta segunda-feira. Segundo a Polícia Civil, um homem pegou alguns itens em um mercado, entre eles desodorantes e alimentos. Os itens furtados somaram aproximadamente R$ 210. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que ele chega no local, pega os itens na prateleira, coloca dentro de uma bolsa e sai em seguida do estabelecimento. Logo depois de sair do mercado, ele foi abordado pelos agentes na Rua 16 de Março, ainda com os produtos. De acordo com a polícia, ele usava tornozeleira eletrônica e tem passagens anteriores. Ele foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Outro caso chamou a atenção recentemente. Em março, em plena luz do dia, câmeras de segurança registraram um furto a uma joalheria na Rua 16 de Março. As imagens mostraram que a vendedora da loja se afasta e, em um momento oportuno, a mulher guarda um colar na bolsa. Situações como essa reforçam que a sensação de segurança não é tão boa quanto antes para os petropolitanos. E você acha que a segurança aqui nesse momento é boa? Médio. Tem certos bairros que você é complicado, entendeu? Aqui no centro, mais sob controle. Dá para melhorar. Embora a nossa cidade seja mais tranquila, mas dá para melhorar em vários pontos. A segurança pode melhorar um pouco, mas ainda está boa. Não tão boa quanto a gente merece, mas está boa. Mas pode melhorar. Segundo os dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, só em fevereiro deste ano, 10 casos de roubo e 109 furtos foram registrados em Petrópolis. Em janeiro, foram contabilizados 9 roubos e 133 furtos, um total de 19 casos de roubos e 242 furtos só nos 2 primeiros meses do ano. E os petropolitanos ainda destacaram que, para esses índices serem mais baixos, deveria haver um aumento no efetivo da polícia e da segurança na cidade. Mais segurança presente, a gente ia ficar muito agradecido. Mais policiamentos, mais efetivos, né? Mais próximo da população, né? Em 2025, no acumulado do ano, foram contabilizados 1.901 furtos e 133 roubos na cidade. Em janeiro do ano passado, foram 129 furtos e 13 roubos. Já em fevereiro, foram registrados 7 roubos e 136 furtos.
O aumento dos casos de influenza A tem causado preocupação, mas esse não é o único agente infeccioso que ameaça a saúde dos brasileiros. No primeiro trimestre desse ano, 18% dos casos de síndrome respiratória aguda grave com vírus identificado foram causados pelo vírus sincicial respiratório, segundo dados do Ministério da Saúde. A expectativa é de aumento nos casos de vírus sincicial respiratório no segundo trimestre deste ano. Entre fevereiro e março, o VSR representou 14% dos casos com vírus confirmado, segundo o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz. De março a abril, essa proporção subiu para 19,9%. Em 2025, por 23 semanas consecutivas, de março a agosto, o VSR foi o vírus mais prevalente. Já dados de laboratórios privados sobre pacientes com quadros leves e graves mostram que na semana encerrada em 4 de abril deste ano, 38% dos testes positivos para algum vírus acusaram o VSR. Essa proporção é 12 pontos maior do que a verificada na primeira semana de março, de acordo com informações reunidas pelo Instituto Todos pela Saúde. Os dados podem estar subestimados, já que dos cerca de 27.600 casos de SRAG registrados no primeiro trimestre, apenas cerca de um terço teve o vírus identificado e quase 17% não foram testados. Vale destacar que o vírus sincicial respiratório é o principal causador da bronquiolite, uma infecção nos pulmões que afeta principalmente bebês, o que faz com que muitas pessoas acreditem que o vírus não atinge adultos. De janeiro a março, dos 1.651 casos graves, 1.342 foram em crianças menores de 2 anos e em 46 em pessoas com mais de 50 anos. Já entre as mortes, foram 27 no total, sendo 17 em bebês e 7 em idosos com 65 anos ou mais. Os idosos são mais propensos a desenvolver casos graves, e pacientes nessa faixa etária com VSR têm 2 vezes mais chance de desenvolver pneumonia, além de maior risco de internação em UTI, intubação e morte, em comparação com a influenza. Outro grupo de risco são pessoas com doenças respiratórias crônicas, como asma grave e DPOC. A infecção pelo VSR pode ser prevenida com vacinação, mas os imunizantes para adultos ainda estão disponíveis apenas na rede privada. No Sistema Único de Saúde, a vacina é oferecida apenas para gestantes, com o objetivo de proteger os bebês nos primeiros meses de vida. A vacinação é recomendada por entidades médicas para pessoas entre 50 e 69 anos com comorbidades e para todos os idosos a partir de 70 anos. A região centro-norte fluminense tem na indústria têxtil e na infraestrutura logística 2 dos principais motores para o desenvolvimento econômico. Por isso, um estudo da Firjan aponta caminhos para fortalecer a atividade industrial e atrair novos investimentos para o interior do estado. O levantamento mostra que a região tem vocação consolidada no setor têxtil, com destaque para o polo de moda íntima de Nova Friburgo, reconhecido nacionalmente. A proposta é avançar para uma economia criativa, integrando produção, design, turismo de compras e valorização da marca regional. A logística também aparece como fator estratégico, com rodovias como a BR-116 e a RJ-116, facilitando o fluxo da produção. Se nós melhorarmos essas vias, a gente melhora não só os investimentos, mas também reduz bastante o custo de frete na região. Acho que também é um ponto muito caro para os empresários da região, que, se melhorados, tem um potencial grande de alavancar ainda mais a economia local. A natureza, gastronomia e o calendário de eventos regionalizados também são atrativos da região. No entanto, o estudo aponta que, apesar do potencial, a região ainda enfrenta desafios que precisam ser superados para garantir o crescimento sustentável. A indústria é responsável por 23% dos empregos na região e representa quase 20% do PIB local. Além do setor têxtil, áreas como metalmecânica, agroindústria e construção de baixo carbono também aparecem como oportunidades de expansão. O Centro-Norte reúne ainda mais de 10 mil estabelecimentos, com participação industrial acima da média estadual. Segundo o presidente da Firjan, Luiz Césio, o estudo oferece base técnica para que gestores públicos planejem investimentos em infraestrutura e potencializem as vocações regionais. A proposta é atrair novos negócios e gerar oportunidades, com a possibilidade de expandir esse modelo para outras regiões do estado. Nós entrevistamos cerca de 200 empresários no estado do Rio de Janeiro, contribuindo com a sua visão de futuro. Acho que esse é um trabalho que vai dar muito desenvolvimento e muitas oportunidades para os empresários do Rio de Janeiro.
Por outro lado, o estudo aponta fatores importantes, como limitações na saúde básica, problemas de saneamento e falhas no fornecimento de energia. Mesmo assim, a região apresenta bons indicadores educacionais e de segurança, o que reforça o potencial para atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento nos próximos anos. É muito importante a gente ter esse estudo justamente para a gente saber quais são as tendências, quais são as potencialidades da região e como apresentar isso para um novo governo que vem aí, né? Eu acho que é importante saber o que nossa região tem de melhor, o que a gente pode trabalhar em cima disso, o que a gente pode focar. E você vai ver depois do intervalo. Adolescente é apreendido por fato análogo ao crime de tráfico de drogas em Três Rios. A Associação de Pacientes Oncológicos de Petrópolis promove bazar Bota Fora Meia Estação. O Correio Petropolitano na TV segunda edição volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais.
Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Um adolescente de 16 anos foi apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas no bairro Habitat, em Três Rios. Com ele, foram encontrados dinheiro, espécie e drogas. Contra o adolescente, havia um mandato de busca e apreensão em aberto por fato análogo ao crime de homicídio. Durante um patrulhamento pela Rua 8, no bairro Habitat, em Três Rios, os policiais encontraram com um adolescente de 16 anos 66 pedras de crack, 8 pinos de cocaína, 2 celulares, além de R$ 502 em espécie. Foi constatado que contra ele havia um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça por ato infracional análogo ao crime de homicídio. O caso foi registrado na 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios, onde ele foi apreendido por fato análogo ao crime de tráfico de drogas. Todo o material apreendido permaneceu na unidade para perícia. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. A Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos realiza até o final do mês de abril um bazar especial com peças a partir de R$ 5 para arrecadar recursos e manter o funcionamento da Casa de Apoio, que vem enfrentando dificuldades financeiras, principalmente no início do ano, quando as doações costumam cair por causa do aumento das despesas das famílias. O Bota Fora Meia Estação acontece na sede da instituição, que fica localizada na Rua Visconde da Penha, no centro de Petrópolis. Lá é possível encontrar roupas e acessórios com preços bem abaixo do mercado. A ação busca atrair o público não só pelos valores acessíveis, mas pela causa, já que toda a renda será usada para pagar os salários dos funcionários e manter os atendimentos. Eles vão encontrar de tudo: roupa, objetos de casa, panelas, xícara, chinelos, sapatos, brinquedos. Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande e é a partir de R$ 5, tanto aqui na PPO quanto também lá no centro da cidade, que é ali ao lado da Expolita, aquela galeria, loja 4. A PPO enfrenta um momento delicado, com menos doações e custos cada vez mais altos. Sem a realização de ações como essa, fica mais difícil manter o acolhimento a pacientes com câncer e os familiares, que dependem desse apoio durante todo o tratamento. A Casa de Apoio atende mensalmente dezenas de pacientes, oferecendo alimentação, hospedagem e acompanhamento com profissionais de diversas áreas. Além do acolhimento durante o tratamento, a instituição também dá suporte a famílias da cidade, com a distribuição de 60 cestas básicas por mês, além de itens de higiene e equipamentos de saúde. Um apoio fundamental para quem enfrenta o diagnóstico do câncer e precisa de assistência nesse momento tão delicado. Nós da PPO demos um apoio jurídico, um apoio de toda uma equipe técnica, onde a gente tem assistente social, fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga, terapia ocupacional, fisioterapia, para atender os pacientes, não só os que ficam hospedados na casa, mas os pacientes que são do nosso município. O bazar funciona de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 4 da tarde, e aceita diferentes formas de pagamento, como dinheiro, Pix e cartões de débito e crédito, sem valor mínimo para compras. Além disso, a PPO também recebe doações, inclusive de mechas de cabelo, utilizadas na confecção de perucas para pacientes em tratamento. Eu quero convidar também a todo mundo a vir conhecer a casa, ver aonde seu dinheiro está sendo empregado, porque hoje em dia tem tantas coisas, né? E a gente gosta muito que as pessoas venham nos ver, venham conhecer a casa, venham ver aonde ele está doando aquele dinheiro, para onde é que vai. Mais do que uma oportunidade de compra, o bazar se torna uma forma direta de apoiar a instituição, contribuindo para a manutenção dos atendimentos e para a continuidade do trabalho. A proposta é simples: unir preços muito baixos com solidariedade, para que a população ajude a manter um serviço essencial que impacta vidas todos os dias. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira.
lá e vamos com a previsão do tempo para quarta-feira. Eu já adianto que as temperaturas seguem estáveis e não temos previsão de chuva para nenhuma cidade da nossa região de cobertura. E começamos a previsão do tempo por Nova Friburgo, onde a quarta-feira será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. E os termômetros variam entre a mínima de 13 e máxima de 23 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia será de sol e muitas nuvens na parte da tarde. No período da noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não temos previsão de chuva. E as temperaturas variam entre a mínima de 14 e máxima de 23 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira vai seguir essa mesma tendência. O dia será de sol e muitas nuvens à tarde, e à noite o céu ainda fica com muitas nuvens, e os termômetros podem variar entre a mínima de 14 e máxima de 22 graus Celsius. Agora, partindo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, temos previsão de poucas nuvens, e as temperaturas variam entre a mínima de 16 e máxima de 27 graus Celsius. Em 3 dias, o dia será com muitas nuvens e aberturas de sol, e os termômetros devem variar entre a mínima de 15 e máxima de 27 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira. E para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagem para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 24 99 248 3167. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, traz para você. Uma boa noite! TVC, a TV do Correio da Manhã.